Espero que todos vocês estejam bem, né? Passando aí por essa quarentena em casa, né? Sempre importante falar, fiquem em casa, tá bom? Para vocês dos oitavos anos, a gente vai mudar um pouco agora o foco da nossa conversa, que a gente estava falando muito sobre patrimônio, né? Sobre imaterialidades, materialidades, enfim. E a gente vai começar hoje com um novo conteúdo, que é então sobre fotografia. Eu mandei então um texto escrito para vocês, né? E essa videoaula que é essencial para entender esse conteúdo por conta das imagens, tá bem? Eu vou lendo aqui então, a gente vai comentando e eu vou demonstrando para vocês algumas imagens, tá bem? Então vamos lá. Planos fotográficos. O plano fotográfico é a organização dos elementos do enquadramento, né? O que é o enquadramento? É você colocar algo em uma imagem, é literalmente enquadrar, né? Uma fotografia, um vídeo, você está colocando uma coisa que você está vendo dentro, ou você mesmo, né, ou outras pessoas, dentro de um quadrado. Então a gente chama isso de enquadramento, tá? Aqui, por exemplo, nesse momento, estou aparecendo para vocês em um quadrado, retângulo, enfim, tá? Então vamos lá. De acordo com o conceito cinematográfico, né, de acordo com o conceito que vem do cinema, os planos podem ser divididos em planos gerais, planos médios e primeiros planos. Essa divisão é baseada no distanciamento entre a câmera e o objeto fotografado. Em uma mesma fotografia, podemos ter elementos em diferentes planos, porém ela está classificada no plano em que está o seu assunto principal. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente está falando de plano fotográfico, a gente está falando de uma técnica para a composição de imagem. Compor, então, uma imagem é você escolher aquilo que você quer demonstrar, o que você quer dar mais ênfase, o que você está querendo dizer ao você realizar a sua fotografia, né? É sempre bom a gente lembrar que a fotografia ela é também um modo de expressão, não somente às vezes como a gente tem hoje, muito por conta do modo como a gente usa o celular e as mídias, como um modo de registro, tá? Ela também é um modo de expressão e um modo de representação. Então, quando a gente estuda sobre os planos fotográficos, é para a gente entender quais são as melhores maneiras de construir uma fotografia para aquilo que a gente quer representar, o que a gente quer falar, né? Então, continuando no texto. O fotógrafo será o grande responsável para se utilizar dessas diferenças e fazer imagens inovadoras. De uma maneira geral, quando há algum elemento na foto que não é o assunto principal, mas nos chama a atenção, dizemos que está em segundo plano. Vejamos então a definição de cada um. Primeiro, plano geral. Utilizado para evidenciar o ambiente como elemento principal. Nele, a área enquadrada é preenchida em sua maior parte pelo ambiente e o sujeito, o objeto, ocupa um espaço menos importante na foto. Então, eu vou mostrar para vocês agora essa primeira imagem, que é a imagem aí então de uma fotografia em plano geral. Se vocês podem ver que nessa imagem a gente não tem foco em nada, né? A gente tem uma visão geral desse prédio, que aparentemente é um teatro, a praça à frente dele, as pessoas, a rua. Então ela é uma imagem que nos dá uma ideia geral desse ambiente. As pessoas que estão presentes aí nessa foto, elas aparecem menor, né? A gente vê, por exemplo, que o importante aqui não são as pessoas que estão andando, mas sim a gente ter conhecimento geral do ambiente, do espaço dessa imagem. Esse plano é muito usado para um espaço aberto, né? Quando a gente quer dar a noção de tudo que está acontecendo ou de onde é esse espaço, mas ele também pode ser usado para espaços fechados em que você dá uma noção geral do que é esse espaço, tá? Tudo depende. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês um plano geral de uma sala de aula depredada, mas que não é um espaço aberto como era aquele da praça. Mas do mesmo jeito, a gente tem aqui um plano geral em que o foco está sobre mostrar o ambiente e não sobre um objeto em si, né? Aí se eu fosse fechando cada vez mais, aí chegando, por exemplo, perto somente de uma dessas cadeiras, né, eu poderia dizer então que eu estava tendo um outro tipo de plano. Continuando aqui então, o plano médio. O plano médio, geralmente utilizado para fotografar pessoas. Este enquadramento engloba desde os pés até a cabeça do sujeito.
podendo variar até o enquadramento cuja linha inferior da fotografia faz um corte na cintura. Neste caso, o sujeito ou o assunto ocupa a maior parte da área enquadrada e os demais elementos são informações adicionais que ajudam no equilíbrio do enquadramento. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo de plano médio, talvez um dos mais famosos que a gente tenha, que é aí do filme Titanic. Né? Aqui a gente tem então os dois personagens principais, né, que eles estão cortados na imagem da cintura para cima e os dois estão ocupando um espaço maior na imagem. Né? Por mais que a gente tenha aí o mar, os cabos do navio, mas o principal aqui são os dois, tá bem? E eles então, o espaço aqui não importa tanto mais, mas a gente ainda vê o mar, mas eles estão em um plano principal, digamos assim, tá? Mas ainda assim a gente tem noção do espaço, tá? Então isso é o mais importante do que a gente chama aí de plano médio, tá? Ele é muito utilizado para retratar principalmente pessoas, tá bom? Aqui eu estou mostrando um exemplo em que ele mostra uma pessoa, as pessoas cortadas da cintura para cima, mas ele pode ser usado também para retratar pessoas inteiras, como diz o texto, pegando aí do pé até a cabeça. O próximo, então, a gente tem o primeiro plano. Este enquadramento é utilizado para evidenciar expressões, semblantes, gestos, fisionomias e emoções. Seria mais ou menos o que eu estou usando aqui agora no momento dessa aula. Tá? Eu terei entre um primeiro plano e um plano médio, mas principalmente o primeiro. Consiste, pois, no isolamento do sujeito, pouco importando o ambiente em que ele se encontra, popularmente chamado de close, que tem a função principal de registrar emoções, já que fecha o quadro no sujeito. Quando se trata de pessoas ou animais, geralmente enquadra o rosto e mais alguns detalhes que o fotógrafo julga interessante para contribuir para o equilíbrio da foto. Aqui então vou mostrar um outro exemplo de um filme, é o filme Corra, né, Get Out, em que a gente tem aqui então um close ou um primeiro plano no rosto do ator, destacando principalmente a sua emoção. Né? Os olhos aqui são o principal da imagem, seus olhos chorando, vermelhos. Prestem atenção que aqui a gente não consegue ter noção do espaço. Né? Se você nunca tiver assistido ao filme, por exemplo, mas vê essa imagem, você não sabe onde é que ele está. Né? Você só consegue ver o rosto dele, então aqui a gente não tem noção nenhuma do espaço. Tanto é que até o que está lá atrás dele está desfocado, dando ainda mais importância, dando mais destaque ainda para a figura dele e para as suas emoções. Tá bem? Por último, a gente tem aí também o plano detalhe. Né? O plano detalhe capta, evidentemente, os detalhes do assunto. Parte do rosto, ou corpo, ou mesmo parte de objetos ou itens da natureza. Este plano é interessante para evidenciar detalhes minuciosos que normalmente em um contexto geral não são tão notados. Então aqui eu vou mostrar para vocês esse exemplo de um plano detalhe, em que a gente tem então uma mão aparentemente feminina, por conta do anel e do esmalte, enfim, segurando uma flor. Né? Se essa foto estivesse em um conceito mais aberto, talvez a gente não visse esse detalhe da mão, do esmalte, do anel, da flor. Né? Então esse plano detalhe é justamente para ressaltar um detalhe muito bem. Né? E aqui a gente consegue ver muito bem a flor, muito bem o dedo e o anel e etc. Só para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Aqui então, só para vocês verem, a gente teria nessa imagem, né, que é um ambiente fechado, um exemplo de um plano geral, ou que a gente também chama de plano aberto. Né? A câmera aqui, então, está distante do objeto e o objeto, que seria esse personagem, né, lendo esse livro, ocupa uma parte pequena da imagem. O importante aqui é o cenário. Nessa outra imagem, então, a gente já tem uma aproximação, a gente já tem aqui um plano médio. Né? A distância da câmera é média em relação ao objeto, em relação ao personagem,
e eles já ocupam uma parte maior da imagem do que ocupava anteriormente. Aqui então a gente teria um primeiro plano, né, ou que a gente chama também de plano fechado. A câmera já está bem próxima do objeto e ela ocupa, e o objeto, né, o personagem aí, ocupa o espaço central da imagem, né, mostrando principalmente as expressões do rosto aí desse homem. Questão 1. Para que servem os planos fotográficos e em que eles são baseados? Né? Com tudo isso que a gente conversou, para que você acha que serve um plano fotográfico e qual que é a base deles? Tá? Isso, inclusive, sobre a base está lá no texto. Questão 2, 3, 4 e 5. Eu pedi a vocês que não copiassem o texto, porque justamente eu ia colocar aqui como forma de questão para que vocês separassem cada um sobre o que é o plano geral e a sua utilização, o que é o plano médio e a sua utilização, o primeiro plano, o plano detalhe e sua utilização. Tá? É por isso que eu solicitei a vocês que não copiassem o texto, porque vocês iam ter que descrever e explicar cada um aqui abaixo com as palavras de vocês, mas claro, é baseado no que está escrito no texto aí acima. Tá? Questão 6. Você costuma fazer fotografias em seu cotidiano? Se sim, quais planos fotográficos você utiliza mais? Então, estou pedindo para você. Se você faz fotos no seu dia a dia, ou de vez em quando, que seja, qual plano que você mais utiliza, né, desses que você conheceu aí agora? Se você não faz, você não tem o costume de fazer fotografias, quais desses planos você mais vê no seu dia a dia? Né? E aí você pode pensar, inclusive, em filmes, se for o caso. Quais que você percebe que que mais te chamam a atenção? Questão 7. Para você, a fotografia é uma forma de representação? Justifique sua resposta. Eu falei isso aqui no vídeo, mas gostaria que vocês pensassem sobre isso também. Por que, para você, a fotografia é uma forma de representação ou por que ela não é uma forma de representação? Tá? Depois a gente vai discutir melhor sobre isso, mas por enquanto eu quero que você fale do seu ponto de vista. Questão 8. Comente sobre as imagens utilizadas na videoaula que você assistiu. Qual delas você mais se interessou e por quê? Então você pode ir voltando no vídeo aqui, e pode até ir parando, se for o caso, das imagens que eu mostrei, qual foi a que mais te interessou, qual mais chamou a sua atenção e por quê, tá bem? E aí, a número 9, você vai escolher um objeto da sua casa, qualquer, e você vai realizar uma fotografia dele utilizando o plano detalhe, né? Que é aquele plano que coloca em evidência alguma coisa. Eu estou pedindo por enquanto para você que seja de um objeto da sua casa, qualquer objeto, tá bem? E na questão 10, você vai realizar uma fotografia do seu local de estudo, onde está estudando na sua casa, na mesa da cozinha, no seu quarto, no sofá da sala, enfim. Eu quero que você faça uma fotografia do local em que você está estudando, utilizando o plano geral, tá? Lembrem-se que vocês podem compor a imagem, gente, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, não tem que ser uma foto do momento em que você está estudando, tá? Até porque você pode nem estar na imagem, né? Porque é você quem vai fazer. O que eu quero aqui é que você mostre o seu local de estudo utilizando, então, um plano geral, tá? Você pode construir a imagem colocando elementos que não deveriam estar ali, posicionando coisas. Você pode editar a imagem sem problema, tanto no plano detalhe quanto no plano geral, tá? Pode utilizar outras cores, pode utilizar o preto e branco, enfim. A imaginação e criatividade de vocês não tem limites aqui, tá bem? E aí, como eu disse, as fotos devem ser enviadas ou no grupo dos alunos ou diretamente para mim, caso você não queira expor a foto publicamente, tá certo? Qualquer dúvida pode me chamar e em breve, tudo dando certo, a gente vai estar junto de novo. Tchau, tchau.